Hoje eu quero apresentar para vocês a minha nova aquisição, que é essa maravilha que vocês estão vendo aí no vídeo, que é a Singer modelo 15C75, que não é tão nova assim, né? Que essa máquina ela tem a idade do meu pai, ela foi fabricada em 1954. Antigamente, uma das primeiras coisas que se ganhava logo após o casamento era a máquina de costura. Ou então, as meninas, quando elas atingiam certa idade, né, quando elas começavam a ficar mocinha, elas também ganhavam a sua primeira máquina, que geralmente era uma herança de família. Essas máquinas antigas, esses equipamentos antigos, eles têm uma aura especial, não é mesmo? Principalmente quando eles estão bem conservados, como essa máquina. É como se eles tivessem o poder de levar a gente de volta para o passado. Todo mundo tem uma lembrança da infância com uma máquina de costura preta, né? Sempre tinha um parente que ficava até tarde da noite costurando. Geralmente eram as mães ou as avós. Então nesse vídeo eu vou mostrar as características dessa máquina, as funções. Vou passar algumas dicas de uso para você que está aí me assistindo. De repente você tem uma máquina dessa que você não sabe usar, não conhece direito, não sabe direito o que ela faz. E vai ser muito bom para você que de repente tem uma máquina dessa na sua casa, ou não precisa nem ser igual a essa, pode ser até um modelinho mais antigo ou de uma outra marca. Essas máquinas, elas são todas muito parecidas, esse modelinho mais antigo, né? Essas máquinas pretas, todas elas fazem praticamente as mesmas coisas. Eu espero que esse vídeo te traga boas lembranças, que seja prazeroso para você assistir, tanto quanto é para mim prazeroso poder gravar. Essa máquina, quando eu adquiri, eu tive a felicidade de constatar que ela acompanhava os manuais originais. Nós podemos ver aqui instruções, máquina de coser, que é um sinônimo para costura, 15C75, 15C76. Então nós temos aqui o manualzinho dela, uso e conservação. E nós temos esse aqui que é mais antigo, bem mais antigo, vejam só como é escrito, se houver eletricidade em sua casa, né? Então você imagina, naquela época devia ser uma minoria, as casas que tinham energia elétrica. Aqui o farol com pH, motor elétrico, vejam só que maravilha. E esse manualzinho aqui, eu não vou focar tanto nele, porque ele é muito extenso, ele traz muitas informações. Ele ensina a usar os acessórios que acompanham essa máquina. Tá vendo só? O frontal que mostra aqui nessa máquina não é nem o mesmo dessa minha aqui. Ele traz tudo, absolutamente tudo. Então nós não vamos focar tanto nesse daqui. Mas é muito interessante ter esse manual. Olha só no final, ele traz aqui a descrição de todas as peças, as referências, né? Que provavelmente se você precisasse trocar. Aqui o faroletezinho, o motor original, a lançadeira. Eu sempre falo da lançadeira nos vídeos. Mas é legal a gente ter, é legal a gente poder olhar, porque é realmente uma aula de corte e costura, esse manualzinho. Então vamos guardar ele aqui e vamos focar no que nos interessa, que é esse aqui. Se de repente você tem uma máquina como essa na sua casa, teve alguns seguidores do canal que me pediram para fazer isso, para ensinar a usar. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo para a gente poder mastigar bem os detalhes dela, mas isso aqui eu acho interessante. Muita gente tem dificuldade, né, de enfiar a linha na máquina, então eu vou fazer o seguinte, se você que está aí me assistindo quiser tirar um print dessa tela, eu vou segurar aqui o manual, deixa só eu procurar onde é que ele faz o foco. Então se você quiser tirar um print dessa tela, você pode fazer, que aí você vai conseguir enfiar a linha na sua máquina. Vejam só, aqui nessa parte do manual, como enfiar a linha de cima. Ele está mostrando aqui o tensor, né? Vamos ver o ano. Cadê? 1955. Vejam só que maravilha. Então, ele mostra aqui como a gente enfia a linha de cima. É importante, ó, a linha colocada de dentro para fora na agulha, né? Da direita para a esquerda. Aqui está bem visível. E aqui na parte de trás, ele mostra como que nós colocamos a linha de baixo. Veja só. Eu vou novamente segurar ele assim. Se de repente você quiser tirar um print dessa tela, vai facilitar muito a sua vida. Você que tem uma maquininha dessa, uma Singer 15C75.
Ou se você de repente tem uma máquina de outra marca, a intenção é facilitar o máximo possível para quem está assistindo. Então vamos aqui dar uma olhada rápida no manual. Ela acompanha aqui, aviso importante, antes de mais nada, certifique-se de colocar a agulha na barra da máquina. Isso aqui provavelmente é uma tag, né? Ela tem esse furinho aqui, provavelmente ela vinha pendurada assim na máquina. Mas é muito interessante, ó, veja só. Daremos no centro de costura, a rua, daqui tinha um espaço para você colocar, lições práticas gratuitas sobre o funcionamento da máquina e uso dos acessórios. Uso dos acessórios. A interessada deve trazer a caixa de acessórios de sua máquina, agulhas, um carretel de linha e meio metro de organdi. Ou seja, naquela época você comprava a máquina, você tinha um curso com aulas de manuseio da máquina, para que você pudesse extrair dela, como eles diziam na época, o máximo potencial, né? A máxima performance, e que você pudesse ganhar dinheiro com a sua máquina. Então vamos lá, vamos dar uma olhada rápida aqui no manual de instruções, máquina de coser. Serviço Singer para senhoras que costuram. Veja só, distribuição gratuita para fins educativos, ou seja, você chegava lá na loja da Singer, então qualquer pessoa que tivesse interesse poderia pegar um livreto desse daqui, que acompanhava a máquina. Então era uma estratégia muito interessante de venda, porque muitas vezes a pessoa ela tinha ouvido falar da máquina, ela tinha ouvido falar da performance, alguma coisa assim, mas ela não conhecia bem, então ela pegava um livrinho desse daqui, ela ia poder levar para casa, estudar com calma. E com certeza, assim que ela tivesse condições, ela ia lá comprar uma belezinha dessas. A Singer, eu quero abrir um parêntese. A Singer, ela foi a primeira empresa nacional ela foi a primeira empresa nacional que fazia vendas no crediário. Isso é muito interessante porque, assim, as máquinas de costura, eu não tenho acesso a valores, mas elas não eram baratas, né? Mesmo hoje elas não são baratas, então naquela época elas deviam ser mais caras ainda. Então era muito interessante a estratégia da Singer, porque você chegava lá, mesmo se você fosse mulher, antigamente as mulheres não podiam fazer nada sem o consentimento do marido ou de algum parente mais velho, um irmão, né? Era a cultura da época. Então você chegava lá, a Singer ela dava o crediário para qualquer mulher, para qualquer pessoa, sem precisar ter uma carta assinada, alguma coisa assim, né? Então isso era muito interessante porque desde aquela época a Singer ela já contribuía para a emancipação feminina, ela já contribuía para que a mulher não dependesse tanto do marido, para que ela tivesse o próprio dinheiro. Então não é à toa que a Singer é a empresa que é hoje em dia, foi fundada pelo Isaac Singer, lá em 1850, se não me engano. Então, desde aquela época, a Singer já trazia essa visão inovadora de oferecer vendas no crédito, vendas a prazo. Tanto que os anúncios da época, eles sempre traziam essa informação, né? Eles falavam assim com aquele português arcaico, que eu acho muito bonito, que você compra em prestações módicas, ou seja, era baratinho, você nem sentia pagar. Então, a ideia era que você colocava a máquina para trabalhar e ela própria ia se pagando. Né, que até hoje é assim, máquina parada é prejuízo, então você tinha que colocar a máquina para trabalhar, que dependendo do quanto você aguentasse produzir, a máquina se pagava em pouco tempo. Então vamos dar aqui mais uma olhada rápida no manual. Tudo que tem aqui nesse manual eu vou procurar trazer nesse vídeo. Veja só, nas máquinas Singer deve-se usar agulha Singer, máquina Singer, porque não são agulhas Singer legítimas. Se houver, tá vendo? Esse aqui é mais recente, não é com I. Se houver, transforma essa máquina de pé em mão em máquina elétrica, adaptando o motor e o farol Singer. Essa máquina, ela veio com o motor original, ela tem o farol original, que é um sistema muito bom, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o motor dela, original, aqui tem um pedacinho do farol, e eu quero mostrar para vocês, veja que maravilha. Essa tomadinha original Singer, ela é de baquelite. Essa máquina, ela não tem nenhuma peça de plástico no cabeçote, com exceção das peças do motor, que são de baquelite, e a única peça plástica que essa máquina tem
é essa rodinha preta que fica aqui no enchedor de bobina, que o resto é tudo metal, tudo. Então veja só, você deixa a sua máquina ligada na tomada, o cabo dela é bem longo, deve ter uns 2 metros, você liga aqui o motor, e aqui atrás nós temos o farol, e a máquina é elétrica, né? Já já nós vamos colocá-la para funcionar, mas eu quero partir aqui para as dicas que eu falei que eu ia dar para você que está me assistindo conhecer melhor a sua máquina. Vamos observar aqui uma regulagem que muita gente faz confusão, e não é para menos porque é um sistema que não se usa mais, que é a regulagem do comprimento do ponto. Nessas máquinas pretas, nós tínhamos esse sistema aqui, onde você tem essa alavanquinha que sobe e desce. Ela está um pouco dura, né, porque ela ficou muitos anos parada. Eu já joguei ali um desengripante, um WD, mas parece que ainda não fez efeito. Nós temos aqui essa regulagem que essa alavanca, quanto mais para baixo você a puser, maior é o tamanho do ponto. Quanto mais perto dessas marcas centrais aqui, menor é o tamanho do ponto. E qualquer ponto acima dessas duas marcações centrais, vamos supor que eu coloque ela aqui, né? Tá para cima dessas duas marcações. Então ela vai fazer o retrocesso. Então vamos lá. Vamos observar aqui esses números que muita gente faz confusão. Na maioria das marcas que eu vi até hoje, com exceção da Eugene e da Vigorelli, que elas usam o padrão de centímetros e milímetros, mas na maioria das marcas ela usa esse padrão aqui de polegadas. Aqui nós temos esses números que eles indicam o tanto de pontos, né, o número de pontos que a máquina faz por polegada. Então você tem aqui na parte de baixo um 6 e a parte de cima o 30, ou seja, quanto mais para baixo eu colocar a alavanca, maior vai ser o ponto, como eu falei agora há pouco. Então se eu deixar ela aqui no ponto mais baixo, ela vai fazer 6 pontos por polegada. Se eu colocar ela, por exemplo, normalmente eu trabalho entre o 10 e o 12. Se eu colocar ela mais ou menos aqui, do lado do 12, ela vai fazer 12 pontos por polegada. E assim em qualquer ponto dessa escala aqui. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Esse sistema, eu já falei no outro vídeo, não lembro qual, esse sistema ele era muito usado nos Estados Unidos e na Europa. Ele era muito usado, esse sistema de polegadas. Só que, ao longo do tempo, ele caiu em desuso, né? Principalmente aqui na região da América do Sul, para onde essas máquinas vieram, não se usava tanto. Começou-se a usar mais o sistema de centímetros, de milímetros. É por isso que hoje você não vê mais essas máquinas trazendo essas inscrições. A Singer, até mais ou menos os anos 70 ali, você tem o modelo 660, 667... que eu tenho inclusive um modelo 667, ela trazia essas inscrições. Então, quanto mais para baixo, mais perto desse ponto aqui, maior o ponto. Aí, vamos supor que você escolheu aqui um ponto que você quer, vamos supor, tá aqui no 12, quero fazer 12 pontos por polegada. Essa outra pecinha aqui, ela é um limitador. Ela serve para criar uma barreira para que você não baixe a alavanca mais do que o ponto que você escolheu. Vou mostrar. Então ela tem esse parafusinho aqui que nós soltamos um pouquinho, não precisa ser tudo, e ele se movimenta para cima e para baixo, tá vendo? Quando eu movimento ele para cima, vocês veem que fecha aqui na parte de cima, mas também fecha aqui na parte de baixo. Então eu giro ele até a posição que eu escolhi, eu travo novamente aqui, e eu posso movimentar a minha alavanca tanto para cima quanto para baixo, que ela não vai passar do ponto pré-determinado. Muito interessante esse sistema, né? Muito usável, na minha opinião. Eu acho que quanto mais simples, melhor, porque é menos chance daquilo dar um defeito. Aqui nós temos um enchedor de bobina, né? Esse sistema que você aperta e essa linguetinha baixa e trava a bobina. É muito interessante esse sistema porque, como essa máquina, pelo menos a maioria, tem ou deveria ter esse segundo pino porta-retrós aqui embaixo, então a ideia é que você coloque o seu retrós aqui, vamos pôr aqui, e aí você passa a linha por essa molinha que ela tem, traz aqui para a bobina, enquanto você costura na sua máquina. Você deixa esse enchedor aqui armado,
e ela vai enchendo a bobina. Isso aqui é muito interessante, as máquinas industriais de hoje em dia, elas têm um sistema parecido, onde você vai enchendo a bobina enquanto você costura, porque uma das tarefas mais, como é que eu posso falar, que mais cansam, que mais assim tiram o prazer da costura, é você ter que parar o seu serviço porque a linha da bobina acabou, ou então você está passando uma costura, você fala, você pensa que passou um montão de costura, né? Você olha assim, a sua peça não está costurada porque a linha de baixo acabou e você não viu. Aí às vezes você nem costurou, daí você tem que voltar lá, desmanchar tudo, então é muito chato. Então a Sinja já pensou nesse sistema aqui, eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Eu peguei aqui uma bobina de exemplo, bem antiguinha, né? Use sempre bobina metálica, não use bobina de plástico, porque as bobinas de plástico, elas não têm muito boa qualidade, pelo menos as bobinas para esse modelo aqui, que são as bobinas altas. Então eu vou aqui pegar um pedacinho da minha linha, eu vou dar uma volta aqui na molinha do enchedor de bobina e vou trazer ela para cima. Veja só, eu puxo, a linha desenrola. Agora, uma dica muito interessante. Todas as bobinas, quando você for encher isso, tanto faz se é bobina alta, bobina baixa, ela sempre vai ter aqui, ó, um furinho. Tá vendo, ó? Ó meu dedo aqui, ó. Tá vendo o furinho aqui? Aqui. Esse furinho, ele serve para que você passe a linha de dentro para fora na bobina para poder encher da forma correta, que eu vou mostrar como é. Lembrando que, se você tiver dificuldade de enfiar a linha na bobina, nesse buraquinho da bobina ou na agulha, você sempre corta na diagonal como eu fiz. Você vai passar a linha de dentro para fora. Aqui, ó, às vezes é um pouco difícil, mas a gente consegue. Tá vendo? Passei. E eu vou colocar a bobina aqui no bracinho do enchedor. E observem que o enchedor de bobina, ele tem uma trava. Observem aí na sua máquina, ele tem uma linguetinha que é uma trava. Essa trava, ela encaixa aqui, ó, nessa saliência, que é o mesmo furinho por onde nós passamos a linha. Então eu vou encaixar aqui, às vezes eu giro, você vai ver que a bobina encaixa certinho. Pronto. E aí eu aperto aqui, ele para baixo, puxo o excesso de linha, eu vou com a mão esquerda segurar o volante da máquina, com a mão direita eu vou soltar uma trava que ela tem aqui na lateral, e eu vou segurar esse excesso de linha que eu passei por dentro da bobina e eu vou pisar no reostato da máquina para que ela comece a se movimentar e comece a enrolar a linha na bobina. Vou aqui encher um pouquinho, venho, corto o excesso e agora nós vamos encher a bobina. Vocês vão perceber que conforme ela vai enchendo, chega um momento que ela desarma. Eu vou aqui segurar o retroço para não ter perigo dele pular, e se a máquina vai muito rápido, ele pula. Ó, eu estou pisando com velocidade total, tá vendo? Mas se eu soltar, conforme ele vai enrolando aqui, chega uma hora que ele pula. Então imagina o seguinte, você está trabalhando na sua máquina, você deixa aqui um retroço, nesse porta-retroço aqui, você deixa esse sistema armado funcionando, você está lá o dia inteiro trabalhando na sua máquina, conforme você costura, cada vez que você pisa um pouquinho, e essa bobina vai enchendo mais e mais, então você sempre vai ter uma bobina cheia para você não ter que ficar parando o serviço da sua máquina. Parece uma coisa boba, mas isso aqui é o tipo de coisa que te faz ganhar tempo e aumenta o seu prazer na costura. Vamos lá, ela já está quase cheia. Vocês vão ver que essa linguetinha aqui ela desarma. Viram só? É um sistema automático. Aí você vem aqui, tira a sua bobina, ó, bobina cheia, de forma uniforme é bom, né? De maneira uniforme, cheia na quantidade correta, você simplesmente acabou a linha de baixo, você vem aqui, coloca na sua caixa de bobina e continua com a sua costura. Aí você pode continuar, inclusive, colocando outras bobinas aqui para você ir costurando ao longo do dia. Essas máquinas pretas, elas só fazem um tipo de ponto, que é o ponto reto. Com exceção de algumas que eu já vi que elas também fazem o zigue-zague, mas a maioria esmagadora só faz o ponto reto. Muita gente acha uma desvantagem, ela só tem um tipo de ponto. Eu, particularmente, penso o contrário, eu acho que é uma vantagem. Por quê? Quanto mais simples, melhor.
Eu acho que uma máquina que ela se propõe a fazer muitas coisas, que ela é aquela máquina que você compra, ela vai servir para tudo. Eu acho que nem tudo que ela se propõe a fazer, ela vai conseguir entregar um bom resultado. Por isso, eu sou adepto de quanto mais simples, melhor. Por isso que essas máquinas, elas são tão boas. Por isso que todo mundo sabe que uma máquina preta, ela é imbatível, né? Nas máquinas domésticas, ela é a que tem o ponto mais firme, mais parecido com o da máquina industrial. E outra coisa, quando você está costurando, se você tiver uma máquina que só faz o ponto reto, você consegue usar ela para praticamente tudo. Sem mentira, é praticamente tudo. É uma coisa ou outra muito específica que você às vezes vai precisar de uma overlock, que você de repente vai precisar de uma zigue-zague, mas é muito difícil. Eu acho que quase tudo você resolve na máquina reta. Então vamos lá. Vamos aqui colocar a linha na nossa máquina. Essa máquina trabalha com bobina alta. Eu vou usar essa linha azul na bobina. Vou ensinar vocês aqui a colocar na caixa da bobina. Tanto faz a direção que a linha desenrola. Então eu simplesmente vou soltar a bobina aqui dentro. E eu vou puxar mais ou menos uns 10 centímetros de linha. Eu vou aqui, ó, trazer a linha por dentro dessa ranhura que ela tem. Vou trazer por baixo dessa chapinha. Aqui, ó. Viram só? Ó, ela saiu aqui. Eu vou puxar mais ou menos uns 10 centímetros de linha. Vou abrir a chapa da bobina e vou observar que esse bracinho encaixa numa ranhura que tem aqui no bloco da lançadeira. Tudo isso tem no manual da máquina. Como você já tirou um print, você vai conseguir reproduzir da mesma forma que eu fiz aqui. Então, a bobina que eu enchi com linha rosa, eu vou usar para passar em cima. Vou aqui passar, sempre lembrando de passar a linha com a alavanca do pé calcador levantado. Passo no tensor, passo no puxa-fio, passo nesse guia-fio, passo nesse segundo guia-fio aqui do lado da agulha. E aí eu vou agora passar na agulha. Pronto. Passei a linha de cima, agora nós vamos pegar a linha de baixo para a gente começar a nossa costura. Eu sempre passo a linha de cima com o pé calcador fora da máquina porque eu acho mais fácil. Eu acho que eu tenho mais espaço para eu movimentar aqui o tecido. O tecido não, a linha, perdão. Corto o excesso de linha, não preciso de uma linha tão grande. E estamos prontos para começar a nossa costura. Antes da gente prosseguir com a nossa costura, tem algumas partes aqui da máquina que eu quero mostrar para você que eu acho interessante, para de repente que você não conhece direito, poder saber mais sobre ela. Nós temos aqui o frontal, essa parte aqui muito bonita, né, toda cromada. A linha passada aqui, vocês podem ver. Nós temos aqui o tensor da linha da agulha. Nós temos o puxa-fio. Nós temos aqui mais alguns guia-fios. Nós temos esse parafuso aqui, que a função dele é aumentar ou diminuir a pressão do pé calcador. Então é muito bom se você está trabalhando com tecido mais pesado, você aumenta um pouco, você rosqueia um pouco mais esse parafuso para que a máquina faça mais pressão no tecido aqui no pé calcador e ela consiga puxar ele com mais força, ela consiga tracionar ele com mais força, né? Da mesma forma, se você estiver trabalhando com um tecido mais leve, você pode soltar um pouco aqui esse parafuso para que a máquina não esgarce tanto o seu tecido, para que ele corra mais suavemente aqui debaixo do pé calcador. O tensor da linha da agulha, eu sempre falo sobre ele nos vídeos. Normalmente nós usamos aqui no número 4. Normalmente você não precisa aumentar nem diminuir muito mais do que isso. Se a sua máquina não tem o tensor numerado, então você precisa ir ajustando o ponto dela na base da tentativa e erro, né? Até que você vai encontrar o ponto aqui no tensor que você consegue balancear bem a sua costura. Eu tenho uma máquina preta da Vigorelli que ela não tem esse tensor numerado, ele é só aqui um parafuso que você rosqueia e ele tem aqui a chapinha sem os números. Então na minha Vigorelli ele não tem essa opção. Não é mais difícil nem mais fácil, porque nas máquinas industriais você também não tem o tensor numerado e você consegue regular o ponto da mesma forma. É só um artifício a mais, vamos dizer assim,
que a Singer colocou para facilitar as pessoas que não tinham tanta noção, né? Então, isso daqui é muito importante você conhecer bem o funcionamento do tensor, porque igual minha professora falava no curso que eu fiz, isso aqui é o coração da máquina. Se esse tensorzinho aqui ele estiver desregulado, vai dar defeito na sua costura. Eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino a resolver os principais problemas que acontecem na máquina. É interessante você dar uma olhada lá. Outro ponto muito interessante sobre essa máquina, na verdade qualquer máquina preta, é que você consegue regular a máquina para ela fazer bordado. Então vamos olhar aqui embaixo, nós vamos levantar a máquina. Eu não consigo levantar muito, né, porque ela está encostada na parede. E eu quero que vocês observem aqui, ó, vou ficar segurando aqui. Quero que vocês observem esse parafuso que ela tem aqui, ó. Esse parafuso, se você soltar, você vem aqui, você solta ele aqui. O que vai acontecer? Isso aqui é uma regulagem que faz com que o dente impelente da máquina, que ele fique abaixo do nível da chapa da agulha. Ou seja, o dente, como ele vai ficar para baixo, ele não vai puxar o tecido. Então, você olha aqui, ó, deixa eu tirar o pé calcador, que eu acho que vai ficar mais fácil de você ver. Você tá vendo que ele tá baixo aqui? Ele tá bem mais baixo. Ou seja, isso daqui nós vamos usar quando nós formos trabalhar com bordado, né? Que você movimenta o tecido livremente aqui com o movimento da sua mão. Todas as máquinas pretas, elas têm essa regulagem. Toda máquina de costura doméstica, ela também borda. Até as industriais. Se você colocar a linha de bordado numa reta industrial, você tirar o dente impelente dela, ela também vai bordar. Mas qual que é a diferença? Essas máquinas mais antigas, elas já vinham com essa regulagem, com essa pré-regulagem de fábrica, vamos dizer assim, para facilitar o seu trabalho na hora que você fosse fazer um cerzido, na hora que você fosse fazer um bordado. Então é muito interessante você observar esses detalhes nessas máquinas. Inclusive, essas máquinas pretas, elas são as melhores máquinas para você trabalhar com o bordado do tipo Richelieu, que é aquele bordado vazado que você faz, que você vai cortando o tecido. Porque o ponto dela é muito bem feito. Você consegue ter um nível de detalhamento com essas máquinas que é diferente de você trabalhar com uma bordadeira semi-industrial, por exemplo, a 21. Na 21 você não consegue dar um detalhamento tão bom para os seus bordados quanto você trabalhando com uma máquina preta. Então, os bordados que eu faço de Richelieu, que eu também trabalho com bordados, eu gosto muito de fazer nessas máquinas aqui, apesar de eu ter a bordadeira, a 21, mas eu prefiro trabalhar na pretinha, porque eu acho que o ponto dela é muito mais bonito do que o da 21. Eu escolhi aqui para o nosso exemplo um pano bem molinho, bem facinho de costurar. Isso aqui é uma alpaca, é um pano para forro, próprio para forro. Mas ele é suficiente para a gente testar aqui o ponto. Então eu vou abaixar o meu pé calcador e nós vamos começar a costurar. Lembrando que no início da costura, sempre segure as duas linhas juntas para não ter perigo de embolar. Então vamos lá. Vou fazer o retrocesso. A gente sempre faz o retrocesso no início da costura. Então vamos ver aqui como é que ela se sai. Retrocesso no início e no final. Toda máquina Singer sempre tem um cortador de linha na parte de trás. Essa aqui não é diferente, então você segura a linha dessa forma que eu estou fazendo. Você passa a mão aqui na barra do pé calcador. Você vai observar que ela tem uma saliência bem afiada. Você encaixa a linha ali, força ela para baixo e ela corta. Então vamos ver aqui o ponto da nossa máquina. Vejam só que belezinha. A linha de cima rosa, a linha de baixo azul. Esse aqui é o ponto que eu fiz com aquela regulagem que eu mostrei anteriormente no vídeo, que são 12 pontos por polegada. Vamos agora mudar um pouco a regulagem. Eu vou fazer com 6 pontos por polegada, que é o tamanho máximo que ela faz. Retrocesso no início e no final. Então vamos ver o que sai. Vou diminuir um pouquinho a tensão, porque o pano é fino. Retrocesso no início e no final.
Vejam só. Perfeito. Uma costura perfeita. A linha de baixo não pode aparecer em cima, a linha de cima não pode aparecer embaixo. Então isso aqui é um exemplo de uma costura bem balanceada. Eu gosto muito da qualidade do ponto dessas máquinas, porque com exceção das industriais, né, que a máquina industrial ela é feita realmente para ter um ponto perfeito, o ponto que elas fazem é um ponto excelente, é um ponto que não tem perigo de esgarçar, de estourar, é um ponto bonito, é um ponto muito bonito de se ver. Então, se você tem uma máquina dessa na sua casa, você pode ter certeza que você vai ter uma excelente costura. Eu vou regular ela agora para fazer o ponto no tamanho 30, que é aquele ponto bem miudinho. Vamos ver o que sai. Ó, o tecido nem se mexe direito. Eu estou fazendo retrocesso. Eu tenho que trabalhar bem rápido para ver ele se mexendo. É realmente um ponto bem pequenininho. Veja só. Que diferença, né? Aqui a linha azul, ela subiu para a parte de cima, porque a tensão da linha da agulha estava um pouco apertada demais. Então eu sei que se eu quiser fazer uma costura assim, eu tenho que soltar um pouco a tensão, tenho que colocar ela num número menor. Mas veja só, que beleza. Então aqui nós temos um ponto máximo, o ponto mínimo. Vamos agora regular a máquina para fazer o ponto no tamanho padrão, que são 4 pontos por centímetro. As alunas sempre me perguntam, elas têm muitas dúvidas com relação a que tipo de máquina elas compram. Eu sempre falo o seguinte, a melhor máquina de costura que você pode ter é aquela que você se adapta. Então, se de repente você tem uma máquina na sua casa, uma pretinha como essa, e você não fica muito animada para você trabalhar com ela, eu te digo que você tem um trator na sua mão e você não está sabendo usar. Porque essas máquinas, se você colocar ela para trabalhar em conjunto com uma máquina mais moderna, por exemplo, uma que faz esses pontinhos, esses vários tipos de ponto, vai ser muito interessante porque uma vai dar suporte para a outra. Então, um trabalho que você for fazer que na sua máquina mais moderna ela não der conta de costurar, você passa nessas máquinas aqui que com certeza ela vai fazer numa boa. Então veja só aqui o pontinho que ela faz. Aqui eu estou usando a regulagem de 4 pontos por centímetro, que é o tamanho padrão, que é um ponto perfeito. Vamos fazer mais uma costura. Dessa vez linha reta. E ela faz um ponto muito bonito, é aquele caminho de rato bem bonito de se ver. Aqui está. Realmente muito bonito.